Você já parou para pensar no que aconteceria se você ignorasse a última ligação da pessoa mais importante da sua vida? Enquanto você tá lá, focado no trabalho, achando que tem todo o tempo do mundo, e de repente, num piscar de olhos, tudo desmorona. Essa é a história real de um CEO bilionário que perdeu tudo porque estava ocupado demais para atender o telefone. E o pior? O cara que ele mais odiava no mundo inteiro acabou se tornando o herói da história dele. Fica comigo até o final porque essa reviravolta vai te deixar sem palavras. A chuva caía pesada em Manhattan naquela terça-feira. Não era aquela chuvinha básica, não. Era daquelas tempestades que transformam a cidade inteira num borrão cinza, onde você mal consegue enxergar um palmo na frente do nariz. Mas lá dentro, no topo de um arranha-céu, numa sala de reuniões com ar-condicionado e vista privilegiada, a tempestade não existia. O único clima tenso ali era o que irradiava de um homem. Daniel Ali. Com apenas 34 anos, Daniel era tipo aquele cara que você vê na capa da Forbes. Jovem, rico, implacável. Usava terno sob medida, tinha uma mandíbula que parecia esculpida em mármore e um olhar que fazia qualquer executivo tremer nas bases. Ele estava ali naquela mesa para caçar. E quando Daniel caçava, ninguém escapava. Os números estão errados, ele disse, com aquela voz baixa mas cortante que atravessava o silêncio da sala tipo uma lâmina afiada. Ele nem olhou para os papéis na mesa. Os olhos dele estavam fixos no diretor financeiro da empresa menor que ele estava prestes a engolir. Vocês estão sangrando dinheiro na operação europeia. Se eu sair dessa sala agora, o Kalin Global devora vocês sem nem mastigar. E todo mundo aqui sabe que o Roman Kalin não faz fusões, ele faz carnificina. Só de ouvir o nome Roman Kalin, todo mundo na sala ficou tenso. Kalin era tipo o fantasma que assombrava Daniel. Enquanto Daniel era o cara do dinheiro novo, agressivo e calculista, Roman Kalin era dinheiro antigo. Meio selvagem, imprevisível, perigoso. Os dois eram rivais desde a época da faculdade, uma treta que começou nos dormitórios e agora dominava a Bolsa de Valores de Nova York. Foi nesse momento que o celular de Daniel, virado para cima na mesa, acendeu. Chamada recebida, Lídia. Os olhos de Daniel deslizaram para a tela por uma fração de segundo. Uma pontada de irritação cruzou seu rosto. Lídia estava grávida de 8 meses. Grávida de gêmeos. Ela deveria estar em repouso absoluto na mansão deles em Greenwich, não ligando para ele no meio da reunião mais importante do trimestre. Ele ignorou a chamada. Daniel, talvez você devesse atender, sussurrou Arthur Penhalaga, o advogado pessoal dele. Arthur era uma das poucas pessoas que sabia que a gravidez de Lídia era de alto risco. A pré-eclâmpsia tinha sido uma sombra constante nos últimos meses. Nós estamos fechando o negócio, Daniel respondeu entre dentes, sem tirar os olhos do diretor financeiro à sua frente. A Lídia conhece minha agenda. Provavelmente é sobre cor de tinta pro quarto do bebê. Pode esperar. Mas não podia esperar. A 8 quilômetros dali, a situação era completamente diferente. Lídia Ali não estava em Greenwich. Ela estava no banco de trás de um carro preto, apertando a barriga com as duas mãos, a respiração saindo em golfadas curtas e desesperadas. Ela era linda daquele jeito frágil, delicado. Pele pálida agora coberta de suor frio. Cabelo escuro grudado na testa. Por favor, ela ofegou, a dor irradiando das costas até a frente da barriga como ferro em brasa. Quanto falta? O trânsito tá parado, senhora Ali. Por causa da tempestade, o motorista respondeu, os olhos em pânico pelo retrovisor. Posso tentar chegar no Mount Sinai, mas a gente não tá saindo do lugar. Lídia olhou pro celular. Chamada recusada. As lágrimas queimaram seus olhos. Ela não estava ligando para falar de tinta. Ela estava ligando porque sentiu algo se romper dentro dela. Ela estava ligando porque tinha desobedecido os médicos e ido até a cidade por um motivo que Daniel jamais entenderia. Ela tinha ido implorar. Ela tinha encontrado os relatórios financeiros no servidor privado de Daniel. Ela sabia que ele estava arriscando tudo para destruir Roman Kalin. Ela sabia que se esse negócio desse errado, Daniel enfrentaria uma investigação federal. Então ela tinha ido até o escritório de Roman Kalin sem avisar, para pedir uma trégua. Para implorar que ele parasse com a guerra de lances pelo bem do estresse que estava acabando com o marido dela. Foi uma jogada desesperada e idiota, nascida do amor. Para o carro, Lídia sussurrou. Senhora, a gente tá bem na frente da Torre Kalin. Para. Eu preciso de ajuda. Não consigo respirar. O motorista virou bruscamente pro meio-fio, mal parando antes do porteiro do imponente prédio de vidro correr com guarda-chuvas. Mas Lídia não precisava de guarda-chuva. Ela precisava de um milagre. Ela cambaleou para fora do carro,
a capa de chuva pesada mal escondendo a barriga enorme. A dor atingiu ela de novo, um clarão branco e cegante que dobrou seus joelhos. Ela caiu. Mas não bateu no concreto. Mãos fortes e ásperas a seguraram antes que ela atingisse o chão. Calma, calma. Eu te peguei. A voz era profunda, rouca, autoritária. Lídia olhou para cima através da chuva e da névoa da consciência que se apagava. O homem segurando ela não era um porteiro. Ele usava um sobretudo azul marinho escuro, o cabelo molhado pela chuva, o rosto tenso e chocado. Era Roman Kalin. Ele estava saindo do prédio, escapando da própria reunião de diretoria, quando viu a mulher desabar do carro. Ele não a reconheceu instantaneamente. Não via Lídia há 3 anos. Não desde o casamento, onde ele não foi convidado. Lídia. Os olhos de Roman se arregalaram. Ele olhou para o rosto dela, pálido como a morte, e então para a água se acumulando ao redor dos pés dela. Estava tingida de rosa. Roman, ela engasgou, agarrando as lapelas do casaco dele com uma força que o aterrorizou. Daniel, liga pro Daniel. Roman não hesitou. Ele a ergueu nos braços. Ela estava assustadoramente leve, exceto pelo peso dos gêmeos. Tragam o carro. Ele rugiu para a equipe de segurança, a voz ecoando pelo prédio de vidro. Esqueçam a ambulância. Elas nunca vão atravessar esse trânsito. Meu carro, agora. De volta à sala de reuniões, o ar estava elétrico com a vitória. Tudo bem, o CEO adversário suspirou, derrotado. Aceitamos os termos. $45 por ação. Daniel soltou um suspiro que nem sabia que estava segurando. Ele se levantou, ajeitando o paletó, um sorriso predatório se espalhando pelo rosto. Ele tinha conseguido. Tinha garantido a cadeia de suprimentos que ia deixar a Kalin Global sem recursos para o próximo ano fiscal. Preparem os documentos, Daniel disse. Quero assinaturas até amanhã de manhã. Ele pegou o celular. 3 chamadas perdidas, todas de Lídia, e uma mensagem de voz. Ele checou o horário. 4h15 da tarde. Sentiu uma pontada de culpa, mas empurrou para baixo. Ele ia comprar aquela vila na Toscana para ela. Qualquer uma que ela quisesse. Isso sempre resolvia. Sempre resolvia. Ele saiu da sala de reuniões se sentindo como um deus. Tocou a mensagem de voz enquanto caminhava pro elevador. Daniel, por favor atende. Eu tô na cidade. Tem algo errado. Eu tô com medo. Acho que os bebês estão vindo. Eu tô na... A mensagem cortou com um som que transformou o sangue de Daniel em gelo. Era o som de um telefone caindo no chão, seguido pela voz de um homem gritando ordens. Daniel congelou no corredor. A euforia da vitória evaporou instantaneamente, substituída por uma náusea que revirou seu estômago. Ele ligou de volta. Direto para a caixa postal. Arthur! Daniel gritou, a voz rachando. Encontra a localização da minha esposa agora. O interior do SUV blindado de Roman Kalin era tipo uma unidade de emergência. Roman estava no banco de trás, a cabeça de Lídia no colo dele. Ele gritava para o motorista dirigir pela calçada se fosse preciso. Fica comigo, Lídia, Roman disse, afastando o cabelo molhado da testa dela. As mãos dele, normalmente manchadas de tinta ou graxa da coleção de motos antigas, estavam tremendo. A gente tá a 2 minutos do Lenox Hill. Só respira. Tá doendo, ela sussurrou, os olhos se fechando. Roman, me promete. Não fala assim. Você vai ficar bem. Me promete, ela insistiu, a voz ganhando uma clareza súbita e aterrorizante. Ela ergueu a mão, tocando o rosto dele. Daniel, ele se perdeu. Ele ama o vento mais que a vida. Se você o quê? Lídia, para. Protege eles, ela ofegou. Os bebês, não deixa eles virarem ativos. Me promete que você vai proteger eles. Roman olhou para a mulher que anos atrás ele quase tinha convidado para sair antes de Daniel ali aparecer com todo aquele charme e cortejo agressivo. Ele viu o medo nos olhos dela. Não por ela mesma, mas pelas crianças dentro dela. Eu prometo, Roman disse, a voz engrossada pela emoção. Eu juro pela minha vida. O carro freou bruscamente na entrada de emergência. Enfermeiras e médicos cercaram o veículo. Roman ajudou a erguer ela na maca. O casaco caro dele arruinado, as mãos escorregadias com o sangue dela. Enquanto eles a levavam embora, uma enfermeira parou ele. Senhor, o senhor é o marido. Roman hesitou. Ele olhou para as portas batendo, levando Lídia para longe dele. Pegou o celular do bolso e viu o alerta de notícias aparecendo. O'Malley Corp adquire gigante da logística em aquisição hostil.
Daniel tinha estado fechando o negócio enquanto a esposa estava morrendo na rua. Romão olhou a enfermeira nos olhos. Não. Mas eu sou o único que tá aqui. Daniel estava correndo. Ele atravessou o saguão do hospital Lenox Hill, ignorando os seguranças, ignorando a recepcionista. Arthur tinha rastreado o celular de Lydia até o hospital. Ele explodiu na sala de espera da maternidade, o peito ofegante, suor encharcando a camisa social. A sala estava quieta. Quieta demais. Tinha apenas uma pessoa sentada ali, Roman Callen. Roman estava numa cadeira de plástico, cotovelos nos joelhos, a cabeça entre as mãos. Ele ainda usava o sobretudo ensanguentado. Ele olhou para cima quando Daniel derrapou até parar. Por um momento, não houve som além do zumbido da máquina de refrigerantes. O ódio entre os dois homens geralmente se manifestava em comunicados de imprensa sarcásticos e manipulação de ações. Agora era cru, físico e violento. Onde ela tá? Daniel exigiu, sem fôlego. O que você tá fazendo aqui, Callen? Roman se levantou devagar. Ele era 7 centímetros mais alto que Daniel e mais largo. Olhou para Daniel com uma mistura de pena e raiva absoluta e ardente. Você não atendeu, Roman disse suavemente. Eu tava numa reunião. Onde tá minha esposa? Uma reunião? Roman repetiu, deixando a palavra pairar no ar como uma maldição. Ele deu um passo para frente. Ela veio me ver, Daniel. Para me implorar que parasse de lutar contra você. Ela morreu tentando salvar seu ego. O mundo inclinou no eixo para Daniel. Morreu? Ele sussurrou. Não, não, isso não é. Ela se foi, Daniel. Daniel avançou. Agarrou Roman pelas lapelas, gritando. Você tá mentindo. Você é um mentiroso. Roman não revidou. Não precisava. Ele simplesmente empurrou Daniel para longe com o impulso cansado dos braços. Daniel tropeçou para trás, batendo na parede, escorregando até o chão. E os gêmeos? Daniel perguntou, a voz quebrada, um choramingo infantil. Eles sobreviveram, Roman disse, a voz fria como túmulo. Cesariana de emergência. Um menino e uma menina. Mas ela perdeu sangue demais. A placenta descolou. Se você tivesse atendido, se você tivesse estado lá para levar ela pro hospital 20 minutos antes. Roman não terminou a frase. Ele caminhou até Daniel, enfiou a mão no bolso do casaco e puxou um pedaço de papel. Estava manchado de sangue. Ela escreveu isso na ambulância. Tá quase legível, mas os advogados já estão analisando. Daniel arrancou o papel. Estava rabiscado no verso de um recibo, a letra trêmula e sumindo. Daniel, eu não aguento mais isso. Você não é mais o homem com quem eu casei. Você é casado com a empresa. Eu nomeio Roman Callen como guardião legal dos meus filhos até que você possa provar que é um pai, não um CEO. Por favor, mude. Isso não é legal, Daniel rosnou, as lágrimas finalmente caindo, misturando com o suor no rosto. Você não pode levar meus filhos. Observa, Roman disse. Você tem uma aquisição hostil para administrar, não tem? Vai comemorar sua vitória, O'Malley. Eu cuido dos preparativos do funeral. Roman virou e caminhou em direção às portas da UTI neonatal, deixando Daniel ali sozinho no chão da sala de espera. O bilionário que tinha acabado de adquirir o mundo mas perdeu a alma. O funeral de Lydia Ali foi o evento social da temporada, um fato que teria deixado Lydia enjoada. A imprensa estava barricada atrás de cordas de veludo nos portões do cemitério. Drones zumbiam no céu como abutres. Daniel estava ao lado do túmulo parecendo vazio. Tinha perdido 7 quilos na semana desde a morte dela. Usava óculos escuros para esconder olhos vermelhos e mortos. Não tinha dormido. Não tinha comido. Só reproduziu a mensagem de voz. Daniel, por favor atende. Do outro lado do túmulo aberto estava Roman Callen. Roman não parecia vazio. Ele parecia perigoso. Ficou ali como um sentinela, as mãos cruzadas na frente. Não estava olhando pro caixão. Estava observando Daniel. A batalha legal tinha começado 3 horas depois da morte de Lydia. A equipe jurídica de Roman, feroz e eficiente, tinha entrado com uma liminar de emergência pela custódia temporária baseada na nota manuscrita, mais condenatoriamente, nos registros telefônicos de Daniel. Eles pintaram um retrato de um homem que tinha ignorado 5 chamadas de emergência durante uma crise médica para fechar o negócio. A opinião pública já tinha enforcado Daniel. O juiz do Tribunal de Família, cauteloso com a tempestade midiática, tinha concedido a custódia temporária a Roman, pendente de uma investigação completa sobre a aptidão de Daniel como pai.
Os gêmeos, chamados Lucas e Lily por Lídia antes de partir, estavam atualmente no berçário da propriedade expansiva de Romanos Hamptons, protegidos por uma equipe de segurança que rivalizava com o serviço secreto. Quando o padre terminou as orações finais, Daniel deu um passo em direção ao túmulo para jogar o primeiro punhado de terra. A mão dele tremeu tão violentamente que a terra se espalhou pelos sapatos caros. Eu quero ver eles, Daniel disse, a voz rouca, direcionada a Roman. Roman não piscou. Você pode ver eles quando o juiz disser que pode. Terça-feira. Visita supervisionada. 1 hora. Eles são meus filhos, Kallen. Você tá roubando eles. Eu tô salvando eles, Roman respondeu alto o suficiente para os enlutados próximos ouvirem. Você não queria ser pai, Daniel. Você queria herdeiros. Tem diferença. Daniel avançou, mas Arthur Penhalaga o segurou. Não aqui, Daniel. Não aqui. As câmeras. Daniel se afastou, ajeitando o paletó. Você acha que pode bancar o herói? Você é um solteirão, Roman. Você bebe uísque no café da manhã e corre de carro por diversão. Você não sabe a primeira coisa sobre criar crianças. Roman sorriu, um sorriso triste e sombrio. Eu tô aprendendo rápido. Contratei as melhores babás do estado. E diferente de você, eu limpei minha agenda. 2 meses depois, o silêncio na cobertura de Daniel era ensurdecedor. O berçário que tinha sido preparado, aquele que Lídia queria discutir cores de tinta, permaneceu um túmulo lacrado. Daniel não conseguia passar pela porta. Ele se jogou no trabalho com uma intensidade demoníaca. A Vidian Dynamics, a empresa dele, cresceu 20% naquele trimestre. Ele destruiu 3 concorrentes. Demitiu 200 pessoas. Ele se tornou o monstro que a mídia pintou porque era mais fácil que sentir a dor. Mas toda terça-feira ele ia ao centro de visitação. E toda terça-feira ele falhava. Na primeira vez que ele segurou Lucas, o bebê berrou. Daniel ficou tenso, sem saber como acalmar ele. Olhou para a assistente social, pânico nos olhos. Ele sente sua atenção, senhora Lee, a mulher disse, rabiscando no bloco de notas. Daniel devolveu o bebê. Ele tá com fome ou com a fralda suja. Arruma isso. Senhor, ele só quer ser segurado. Eu tô segurando ele, Daniel retrucou. O bebê gritou mais alto. Em contraste, relatórios da propriedade Kallen chegavam a Daniel através de investigadores particulares. Roman Kallen, o playboy de Wall Street, tinha se transformado. Fotos surgiram de Roman caminhando pelos jardins da propriedade com um carrinho duplo. Roman estava numa aula de musicalização infantil, parecendo deslocado na jaqueta de couro, mas atento. Roman estava segurando Lily, que dormia no peito dele durante uma videoconferência. A narrativa estava mudando. Roman era o salvador. Daniel era o vilão. O ponto de ruptura chegou 6 meses depois. Daniel estava sentado no escritório, bebendo uísque às 10 da manhã, encarando a papelada de modificação de custódia. Os advogados dele prometiam uma vitória. Tinham cavado sujeira sobre Roman, multas de trânsito, casos antigos, uma acusação de conduta imprudente dos 20 e poucos anos dele. A gente pode destruir ele, Arthur disse. A gente pode pintar ele como instável. Você vai ter as crianças de volta. Daniel olhou para a foto anexada ao arquivo. Era uma imagem de vigilância tirada com câmera de longo alcance. Mostrava Roman numa cadeira de balanço na varanda. Ele estava dando uma madeira para Lily, olhando para ela com uma expressão de absoluta adoração terna. Daniel olhou para o próprio reflexo no vidro preto da janela do escritório. Ele parecia cansado. Faz isso, Daniel disse, virou o uísque e jogou o copo contra a parede. Derruba ele. 1 ano depois, o julgamento de custódia foi um banho de sangue. Os advogados de Daniel eviciaram Roman. Trouxeram à tona as festas do passado dele, o comportamento de risco, a falta de uma esposa. Sr. Kallen, o advogado de Daniel zombou, é verdade que você uma vez dirigiu uma moto a 220 km por hora pelas ruas de Mônaco. Há 10 anos, Roman disse calmamente. E você acha que isso faz de você um pai adequado para 2 bebês? Eu acho que o fato de eu ter sido o único trocando as fraldas deles, acordando de 2 em 2 horas para alimentar, e segurando eles quando choram faz de mim um pai adequado, Roman retrucou. Então foi a vez de Roman. O advogado dele não usou sujeira. Usou fatos. Tocou a mensagem de voz. O tribunal ouviu a voz moribunda de Lídia. Daniel, por favor atende. Ele mostrou os registros de chamadas. Mostrou o carimbo de data e hora da assinatura da fusão. E então Roman subiu ao estande. O Sr. O'Malley alega que eu roubei os filhos dele,
Roman disse, olhando diretamente para o juiz. Eu não roubei. Eu peguei eles quando caíram. Assim como peguei a esposa dele. Eu amo Lucas e Lily. Eles não são troféus para mim. Eles são tudo. A juíza, uma mulher severa chamada desembargadora Alovai, olhou entre os dois homens. Um era polido, rico e desesperado para vencer. O outro era rico, cansado e desesperado para amar. Senhor O'Malley, a juíza disse, biologia faz de você um pai. Não faz de você um parente. O tribunal considera que remover as crianças do cuidado do Sr. Callen neste estágio crítico de desenvolvimento seria prejudicial ao bem-estar delas. O Sr. Callen recebe a custódia primária permanente. Daniel se levantou da cadeira, raspando alto. Isso é uma farsa. Eu tenho direitos. Você tem direitos de visitação, a juíza disse, batendo o martelo. Fim de semana alternado, assumindo que você não tenha reunião de diretoria. Daniel saiu do tribunal em disparada, empurrando os paparazzi. Entrou na limusine e gritou até a garganta sangrar. Ele tinha perdido. 5 anos depois, Roman Callen estava na beira do campo de futebol. Ele tinha 40 anos agora, alguns fios grisalhos na barba, vestindo moletom e jeans. Ele vibrou quando um garotinho de cabelo escuro, Lucas, tropeçou na bola, riu e se levantou de novo. Papai, você viu? Lucas gritou. Vi, campeão. Boa corrida, Roman gritou de volta. Ao lado dele, uma garotinha, Lily, puxava a manga dele. Papai, posso tomar sorvete depois? Se você terminar sua água, Roman disse, pegando ela no colo. Ele estava feliz. O negócio dele tinha estagnado. Não tinha mais tempo de ser tubarão, mas ele estava feliz. Ele não notou o sedã preto estacionado do outro lado da rua. A janela estava baixada uma polegada. Daniel ali estava sentado no banco de trás. Não via os gêmeos há 2 anos. Tinha parado de ir às visitas. Era doloroso demais vê-los olhar para Roman com amor e para ele com medo. Ele observou Roman abraçar as crianças que deveriam ter sido dele. Dirige, Daniel disse pro motorista. Para onde, senhor? Pro aeroporto. A expansão de Londres precisa de supervisão. Daniel fechou os olhos. Ele era o homem mais rico da indústria de logística. Era bilionário 3 vezes. E era o homem mais pobre da Terra. Mas o destino não tinha terminado com eles ainda. Os gêmeos estavam crescendo. E segredos têm um jeito de apodrecer se ficam enterrados tempo demais. Agora, 12 anos se passaram. O tempo é um contador cruel. Ele contabiliza cada perda e deprecia cada ativo eventualmente. Para Daniel ali, o tempo tinha sido lucrativo. Nos 12 anos desde a morte de Lydia, a O'Malley Logistics tinha se tornado o Micron, um conglomerado global que controlava rotas marítimas, data centers e infraestrutura de inteligência artificial. Daniel estava com 46 anos, embora parecesse ter 38. Ele era uma criatura de bioshacks, crioterapia e disciplina implacável. Era o homem mais rico da cidade de Nova York. Ele também era um homem que vivia numa jaula de vidro. A cobertura dele com vista para o Central Park era um museu de arte moderna e silêncio. Sem esposa. Sem amantes, apenas arranjos. Sem amigos, apenas subordinados. Numa terça-feira fresca de outubro, Daniel sentou no escritório encarando uma renderização digital de um novo porto de drones em Singapura. Senhor, o novo assistente dele, um jovem chamado Perkins, interfonou. Tem um visitante. Ele não tem hora marcada, mas diz que é urgente. Diz que o nome dele é Roman Callen. O dedo de Daniel pairou sobre o botão de recusar. Tinham sido 7 anos desde que ele tinha visto Roman pela última vez. 7 anos desde que parou de lutar pela custódia, percebendo que as crianças olhavam para ele como um estranho e para Roman como um pai. Foi o único negócio que Daniel já tinha abandonado. Manda ele entrar, Daniel disse, girando a cadeira para encarar a porta. Ele esperava que Roman parecesse derrotado. A Callen Global tinha encolhido significativamente na última década. Roman tinha se desinvestido de mercados arriscados para focar em estabilidade, uma jogada que a bolsa chamou de fraca, mas que Daniel sabia que era pelos gêmeos. Mas quando as portas se abriram, Roman não parecia derrotado. Ele parecia aterrorizado. Roman estava mais grisalho agora, as têmporas do cabelo virando prata. Usava uma camisa flanela amassada e jeans, um contraste gritante com o terno italiano de 3 peças de Daniel. Ele parecia um homem que não dormia há uma semana. A que devo a honra, Roman? Daniel perguntou, sem se levantar. Você tá finalmente pronto para vender a divisão europeia. Vou te dar um preço justo pelos velhos tempos. Roman caminhou até a mesa.
Colocou as duas mãos na superfície de mogno, inclinando-se. Os olhos dele estavam vermelhos. É o Lucas, Roman disse, a voz rachada. Daniel sentiu uma sensação fantasma estranha no peito, uma pontada gelada. O que tem ele? Foi suspenso. Bateu um carro. Ele desmaiou no treino de futebol há 3 dias. Roman disse, as palavras saindo rápidas, desesperadas. Sangramento nasal que não parava, hematomas por todas as pernas. Levamos ele pro Sloan Kettering. Daniel ficou paralisado. Leucemia mieloide aguda. Agressiva. Tá feio, Daniel. O silêncio na sala era mais pesado que o arranha-céu onde eles estavam sentados. Daniel olhou para o homem que tinha criado o filho dele. Viu o desespero, o terror absoluto de um pai prestes a perder o filho. Quimioterapia. Daniel perguntou, a voz mecânica. Começa amanhã. Mas os médicos, eles dizem que os marcadores genéticos dele são raros. Ele precisa de um transplante de medula óssea. Eu não sou compatível. Lily não é compatível. Roman respirou fundo, um som trêmulo. Você é o pai biológico. Você é a única chance que ele tem. Daniel olhou para as próprias mãos. Mãos puras, bem cuidadas. Olhou de volta para Roman. Você tirou eles de mim, Daniel disse suavemente. Você disse pro mundo que eu era inapto. Você disse pro tribunal que eu era um monstro. Eu fiz o que tinha que fazer para proteger eles, Roman gritou, batendo a mão na mesa. E eu tô aqui implorando para você proteger ele agora. Eu não tô nem aí pro passado. Não tô nem aí pras empresas. Eu tô te implorando para salvar a vida dele. Daniel se levantou. Caminhou até a janela, olhando para a cidade que possuía. Pensou no filho que não conhecia, o garoto com os olhos de Lídia. Eu vou fazer, Daniel disse, de costas para Roman. Graças a Deus, Roman suspirou. Com uma condição. Daniel se virou. O tubarão estava de volta. Eu quero acesso total. Não visitação, não horas supervisionadas. Eu quero estar no hospital. Eu quero fazer parte do tratamento. E quando ele se recuperar, eu quero conhecer ele sem você pairando por cima. Roman hesitou. Ele parecia querer socar Daniel, mas não tinha vantagem. Ele era um pai com o filho morrendo. Tudo bem, Roman sussurrou. Só salva ele. A ala de oncologia do hospital. A ala VIP do Sloan Kettering era quieta, cheirando a antisséptico e flores caras. Daniel caminhou pelo corredor flanqueado por Arthur, ainda seu advogado, agora ancião, e uma equipe de especialistas que ele tinha trazido da Suíça. Senhor Ali, o chefe de oncologia o cumprimentou nervosamente. Temos a suíte de testes pronta. Colham as amostras, Daniel disse. Mas primeiro, eu quero ver ele. Roman estava parado na porta do quarto 402. Ele parecia um cão de guarda, exausto e eriçado. Ele se afastou para deixar Daniel passar. Daniel entrou no quarto. Estava pouco iluminado. Tinha posteres de astrofísica e bandas de rock vintage nas paredes. Influência de Roman, sem dúvida. Na cama, conectado a um emaranhado de IVS, estava um garoto de 12 anos. A respiração de Daniel engasgou. Era como olhar num espelho que distorcia o tempo. Lucas tinha o cabelo escuro de Daniel, a mandíbula afiada, até o jeito que as sobrancelhas franziam no sono. Mas tinha a boca de Lídia. Sentada numa cadeira ao lado da cama estava uma garota, Lily. Ela estava lendo um livro, as pernas encolhidas embaixo. Ela olhou para cima quando Daniel entrou. Os olhos dela eram frios, avaliadores. Ela não parecia uma criança. Ela parecia uma protetora. Quem é você? Lily perguntou. Ela sabia, claro, mas queria que ele dissesse. Eu sou Daniel, ele disse, dando um passo para frente. Você é o doador, Lily disse friamente. O papai disse que você ia vir. Papai? Ela quis dizer Roman. Eu sou seu pai, Lily, Daniel disse, as palavras tendo um gosto estranho na língua. Biologicamente, ela o corrigiu, virando a página do livro sem olhar para ela. Papai tá no corredor. Você é só o cara com a medula. Daniel sentiu um lampejo de raiva, mas suprimiu. Olhou para Lucas. O garoto se mexeu, os olhos se abrindo. Eram verdes, exatamente como os de Daniel. Oi, Lucas sussurrou. Ele estava pálido, os lábios rachados. Oi, Lucas, Daniel disse, sentindo-se desconfortável. Era mestre em salas de reunião, mas não sabia o que fazer com as mãos. Você é ele? Lucas perguntou. O CEO. Sou. O papai diz que você é muito bom em matemática, Lucas disse fracamente.
Ele diz que você construiu um império com algoritmos. Daniel ficou atordoado. Roman tinha elogiado ele. Construí, Daniel disse, puxando uma cadeira. Você gosta de matemática. Eu gosto de física. Lucas conseguiu dar um pequeno sorriso. Física de partículas. A natureza caótica do universo. Daniel sorriu, um sorriso pequeno e genuíno. Caos é só uma ordem que ainda não deciframos. Os olhos de Lucas se iluminaram. Isso é uma citação de O Problema dos Três Corpos. Eu sei, Daniel disse. Pela próxima hora, enquanto as enfermeiras preparavam a coleta de sangue, Daniel não falou sobre dinheiro ou custódia. Ele falou sobre física. Falou sobre a logística de mover matéria através do espaço. E pela primeira vez em 12 anos, ele sentiu uma conexão que não era transacional. Do lado de fora da porta, Roman observava pelo vidro. Ele sentiu um nó de ciúme no estômago, tão apertado que deu náusea, mas também viu a cor voltando às bochechas de Lucas enquanto ele se envolvia no debate. Roman encostou a cabeça no vidro. Salva ele, Daniel. Salva ele e eu vou te perdoar por tudo. O transplante foi bem sucedido. As semanas que se seguiram foram um borrão de isolamento estéril e espera. Daniel não saiu do hospital. Montou um escritório satélite na suíte ao lado. Comandou ao Micron de um iPad enquanto sentava no corredor do lado de fora do quarto de Lucas. Roman estava lá também. Claro. Os dois homens circulavam um ao outro como lobos compartilhando uma presa. Faziam turnos. Quando Roman estava no quarto lendo O Hobbit em voz alta para Lucas, Daniel estava do lado de fora trabalhando. Quando Roman ia para casa tomar banho ou checar a decadente Kallen Global, Daniel entrava e ensinava Lucas a jogar xadrez. Você é agressivo, Lucas notou numa tarde, movendo o cavalo. Você sacrifica peões fácil demais. Peões são feitos para serem sacrificados para salvar o rei. Daniel respondeu. Esse é o jogo. O papai diz que peões são a alma do xadrez, Lucas rebateu. Se você protege os caras pequenos, o jogo se ganha sozinho. Daniel pausou. O papai diz. Sempre o papai diz. Seu pai é um sentimentalista, Daniel disse, movendo a torre. Cheque. Lucas estudou o tabuleiro. Ele não parecia preocupado. Moveu um bispo que Daniel tinha completamente ignorado. Checkmate. Lucas sorriu. Daniel encarou o tabuleiro. Ele tinha estado tão focado no ataque que não tinha visto a armadilha. Olhou para o filho, impressionado. Você é mais esperto do que eu era na sua idade, Daniel admitiu. A mamãe também era esperta, não era? Lucas perguntou. O ar saiu da sala. Era a primeira vez que qualquer um dos gêmeos perguntava a Daniel sobre Lídia. Ela era brilhante, Daniel disse, a voz baixando. Ela via coisas que as pessoas perdiam. Ela via o bem nas pessoas, mesmo quando não estava lá. Você amava ela. Mais que tudo, Daniel disse. E era verdade. Eu só não sabia como mostrar sem comprar coisas. Lucas olhou para ele, os olhos jovens velhos de sabedoria. Você tá fazendo isso agora. Você tá aqui. Você não tá comprando nada. Daniel sentiu um nó na garganta. Ele estendeu a mão e desajeitadamente deu um tapinha na mão de Lucas. Enquanto Daniel estava se conectando com o filho, os tubarões estavam cercando Roman. Roman tinha estado ausente da Kallen Global por quase um mês, focado inteiramente em Lucas. As ações da empresa tinham caído. Um fundo de investimento predatório, Vanguard Holdings, começou a comprar a dívida de Kallen. Eles estavam cobrando empréstimos que Roman não podia pagar sem liquidar ativos que incluíam os fundos fiduciários que ele tinha estabelecido para os gêmeos. Roman sentou na cafeteria do hospital, a cabeça nas mãos, encarando um aviso de execução hipotecária num dos armazéns dele. Problema no paraíso. Roman olhou para cima. Daniel estava ali segurando 2 cafés. Deslizou um para Roman. Vanguard Holdings, Roman cuspiu. Eles estão me espremendo. Eles sabem que eu tô distraído. Se eles chamarem a nota na instalação do Brooklyn, eu tô insolvente. Daniel tomou um gole do café preto. Eu sei. Os olhos de Roman se estreitaram. Como você sabe? Porque eu sou dono da Vanguard Holdings, Daniel disse calmamente. Roman congelou. A xícara de café na mão dele tremeu, derramando líquido quente na mesa. O quê? Eu comprei sua dívida, Roman. Toda ela. Os armazéns, a frota logística, até a hipoteca da sua propriedade nos Hamptons. Roman se levantou, a cadeira caindo para trás. Seu filho da...
Meu filho tá lá em cima se recuperando da minha medula óssea, e você tá aqui embaixo me falindo. Eu não tô te falindo, Daniel disse, permanecendo sentado. Eu tô garantindo meu investimento. Eles são crianças, não investimentos. Eu tô garantindo elas, Daniel corrigiu, a voz endurecendo. Você é fraco, Romão. Você é emocional. Você tá deixando sua empresa apodrecer porque tá ocupado demais bancando enfermeiro. O que acontece quando o dinheiro acaba? Como você paga os remédios anti-rejeição do Lucas, a faculdade dele? Você não consegue. Daniel puxou uma pasta da maleta. Eu tô oferecendo uma fusão. A Omicron absorve a Kalin Global. Você renuncia como CEO. Eu pago suas dívidas pessoais. Você fica com a casa. E qual é a pegadinha? A pegadinha é a custódia, Daniel disse. A gente troca. Eu viro o pai com custódia primária. Você tem visitação fim de semana alternado. Romã encarou ele. Viu o homem que tinha odiado por uma década. O homem que tinha ignorado a chamada da esposa morrendo. Ele não tinha mudado. Só tinha aprendido novas formas de vencer. Você acha que pode comprar eles? Romã sussurrou. O Lucas gosta de você porque ele acha que você tá salvando ele. Se ele soubesse que você tá me chantageando. Ele não vai saber, Daniel disse. Por que você não vai contar? Se você contar, eu executo a hipoteca da sua casa amanhã. Você vai ficar sem teto, e o tribunal vai me dar as crianças de qualquer jeito porque eu posso fornecer estabilidade. Romão olhou para a pasta. Era um acordo com o diabo. Mas o diabo tinha todas as cartas. Eu preciso de tempo, Romão disse. Você tem até o Lucas ter alta, Daniel respondeu. 3 dias. 2 dias depois, a tensão no quarto do hospital era palpável. Lucas estava indo ótimo. A contagem de glóbulos brancos estava subindo. A cor tinha voltado. Ele estava fazendo a mala, empolgado para ir para casa. Pai, a gente pode pedir pizza? Lucas perguntou a Romão. Romão sorriu, mas não alcançou os olhos. Claro, campeão. O que você quiser. Daniel estava parado no canto, checando o relógio. Estava esperando Romão assinar os papéis. De repente, Lily falou. Ela tinha estado quieta por dias, observando tudo com os olhos escuros e afiados. Por que a Vanguard Road está mandando carta para nossa casa? Lily perguntou. Os 2 homens congelaram. Lily puxou uma carta amassada da mochila. Eu fui em casa pegar roupas limpas pro Lucas. Isso estava na caixa de correio. Diz aviso de intenção de apreensão de propriedade. E aqui embaixo, ela apontou para as letras miúdas. Diz uma subsidiária da Omicron Corp. Ela olhou para Daniel. Omicron? Isso é você. Lucas parou de fazer a mala. Ele olhou de Lily para Daniel, depois para Romão. O ar na sala pareceu se estilhaçar. Daniel. Lucas perguntou, a voz tremendo. Por que você tá pegando nossa casa? Daniel deu um passo para frente. Lucas, é complicado. Negócios. Eu tô ajudando seu pai a administrar as finanças dele. Ele não tá ajudando. Romão finalmente explodiu, a represa se rompendo. Ele comprou minha dívida, Lucas. Ele tá tentando me forçar a desistir de você. Ele quer trocar sua casa pela custódia de vocês. Isso é verdade. Lucas olhou para Daniel. A adoração de herói nos olhos dele estava evaporando, substituída por horror. Eu posso te dar o mundo, Lucas, Daniel implorou, desespero entrando na voz. O Romão tá falido. Ele não pode cuidar de você do jeito que eu posso. Eu tenho os melhores médicos, as melhores escolas. Você tem dinheiro, Lucas disse, a voz surpreendentemente forte. É tudo que você tem. Eu salvei sua vida, Daniel gritou. Meu sangue tá nas suas veias. Então pega de volta, Lucas berrou, arrancando o esparadrapo do quarto do braço. Sangue brotou. Lucas, para. Romão correu para frente, segurando o braço do filho para fazer pressão. Lucas estava chorando agora, olhando para Daniel com ódio puro. Sai. Eu não quero seu dinheiro. Eu não quero você. Sai. Daniel ficou ali congelado. Ele tinha jogado o jogo perfeitamente. Tinha vantagem. Tinha estratégia. Mas tinha esquecido da única variável que não podia ser calculada, a lealdade de uma criança que tinha sido amada, não comprada. Sai, Daniel, Romão disse, segurando o filho chorando. Antes que eu chame a segurança. Daniel olhou para Lily. Ela estava parada na frente de Romão e Lucas, os braços cruzados,
encarando ele com um olhar que teria aterrorizado um homem menor. Era o olhar de Lídia. Daniel recuou para fora do quarto. Caminhou pelo corredor, o som do choro de Lucas ecoando nos ouvidos. Chegou no elevador e apertou o botão. O celular vibrou. Era o advogado, Arthur. Senhor, os papéis da fusão, o Kalin assinou. Daniel encarou as portas de metal. Não, Daniel disse. Devemos proceder com a aquisição hostil, senhor. Daniel fechou os olhos. Viu Lucas arrancando o quarto. Viu sangue. Não, Daniel sussurrou. Perdoa a dívida. Com licença, senhor? Isso é 400 milhões. Perdoa a dívida, Arthur. Cancela. Deixa eles em paz. Daniel esmagou o telefone contra a parede do elevador, estilhaçando ele. Entrou no elevador sozinho, descendo de volta para a rua, de volta pro império vazio. Ele tinha feito a única coisa que jurou nunca fazer. Ele tinha desistido. Mas a história não tinha acabado. Porque enquanto Daniel ali tinha finalmente aprendido como perder, o destino tinha mais uma reviravolta cruel esperando nas asas. Uma reviravolta envolvendo a única pessoa que todos pensavam que tinha partido para sempre. Daniel O'Malley era um homem desfeito. Nos dias seguindo o confronto no hospital, ele não voltou para a cobertura. Ele se moveu pela cidade como um sonâmbulo, descartando a casca dourada da vida. Renunciou a Omicron, anunciando uma liquidação massiva de ativos para fundos de caridade anônimos, uma tentativa desesperada de purgar a fortuna tóxica que tinha acumulado enquanto a esposa estava morrendo. Enquanto supervisionava a transferência complexa de fundos, ele acessou o livro Razão antigo da Vanguard Holdings, a empresa de fachada que tinha usado para comprar a dívida de Roman. Estava garantindo que toda a dívida Kalin estava oficialmente perdoada. Então a anomalia apareceu. A inteligência artificial proprietária dele, projetada para detectar fraquezas financeiras, sinalizou uma única transação recorrente nas contas pessoais profundamente enterradas de Roman. Era um pagamento meticulosamente escondido sob camada após camada de fundos de caridade mal rotulados. Destinatário: Instituto Chimera, Zurique. Valor: $150 mil. Mensal. Duração: 12 anos e 2 meses. Daniel encarou a tela, o número chocando ele fora da apatia. Roman estava arruinado financeiramente. Ainda assim, por 12 anos, tinha sistematicamente drenado os recursos dele para financiar esse único compromisso. Quase $2 milhões anualmente enviados para um instituto secreto de pesquisa médica. Não tinha tempo para especulação. Daniel providenciou um voo para Zurique dentro de 1 hora. Zurique, Suíça. O Instituto Chimera era um monumento brutalista de vidro e concreto aninhado no alto dos Alpes suíços, uma instalação projetada para o sigilo. Daniel, abatido e intenso, confrontou a equipe da recepção. Eu sou Daniel O'Malley. Eu agora controlo as contas de Roman Kalin. Vocês têm um paciente aqui, paciente 804. Eu exijo acesso. A recepcionista recusou até Daniel escalar, ameaçando interromper imediatamente todo o financiamento e expor as práticas obscuras do instituto. A pura força de vontade dele funcionou. Ele foi recebido pelo Dr. Vogli, o diretor do instituto. O Sr. Kalin foi extraordinário, Dr. Vogli disse, conduzindo Daniel por um corredor branco estéril. Ele nunca perdeu um pagamento. Ele nos disse que nunca deveríamos revelar a identidade ou condição do paciente para ninguém, especialmente não para você. Ele temia que você puxasse o plug para salvar a dignidade do nome. O Dr. Vogli parou numa porta pesada com controle de temperatura. Ele viu isso não como um fim, mas como uma luta. A porta sibilou ao abrir. O quarto estava silencioso, iluminado por uma luz azul medicinal suave. Um bip, bip, bip rítmico dos monitores era o único som. No centro, numa cápsula suspensa, estava Lídia ali. O corpo de Daniel ficou dormente. Ele cambaleou, desabando no chão imaculado. Ela estava exatamente como ele lembrava. Pálida, linda, preservada no tempo. Ela morreu. Daniel engasgou, rastejando em direção à cama. Eu enterrei ela. Você viu um caixão fechado. Dr. Vogli corrigiu gentilmente. Ela teve parada cardíaca na ambulância por perda de sangue. O cérebro dela ficou sem oxigênio por quase 12 minutos. Nós induzimos o coma, mas o dano era irreversível. O Sr. Kalin não conseguia deixar ela ir. Ele insistiu que mantivéssemos ela em suporte de vida, financiando todo o tratamento experimental de neuroestimulação. A verdade foi um golpe de martelo. Roman não tinha roubado a morte da esposa dele. Ele tinha roubado a dor de Daniel para carregar o fardo insuportável da esperança. Daniel estendeu uma mão trêmula e tocou a bochecha dela.
Estava quente. Ele sentou pesadamente na cadeira ao lado da cama, observando os monitores. Ele era mestre em padrões. A mente analítica dele, dormente durante o colapso, subitamente ressurgiu à vida enquanto olhava o display contínuo do EEG, o eletroencefalograma. A atividade estava baixa, consistente com o estado vegetativo persistente. Mas então Daniel viu os picos afiados erráticos no ritmo. O que é isso? Daniel exigiu, apontando para os picos. Não é disparo neural aleatório. É só reflexo, Sr. O'Malley. Não, Daniel argumentou, pegando uma caneta e transcrevendo a sequência. Olha os intervalos. Pausa longa, rajada curta, longa, longa. Daniel olhou para o homem que tinha ignorado a chamada da esposa morrendo, agora desesperadamente tentando se comunicar com ela. Lídia, ele sussurrou, apertando a mão dela. É o Daniel. Eu sei que você consegue me ouvir. A gente costumava fazer isso embaixo da mesa nos jantares. Se você consegue entender, bate na mesa uma vez. Bate pro ponto. O momento de silêncio agonizante passou. Então a mão dele tremeu. Ele sentiu uma pressão leve e momentânea. Ponto. Sim. Sim, Lídia. Ele colocou a cabeça mais perto dela. A dor. O desmaio? Foi a pré-eclâmpsia? Se sim, me dá 3 batidas. Em vez disso, a tela da interface neural conectada ao decodificador experimental de texto para pensamento piscou em ação. A máquina estava traduzindo a atividade neurológica em picos em texto fragmentado. Palavras começaram a se formar agonizantemente lentas e desarticuladas. N-A-U-A-C-I-D-I-N-T-I. Os olhos de Daniel se arregalaram em horror. V-I-N-I-N-O. A sala girou. Não foi natural. A esposa dele não tinha morrido. Ela tinha sido vítima de um ataque corporativo que ele nunca viu chegando. Então a peça final e devastadora da verdade rolou na tela, confirmando a fonte do veneno e o caos que tinha despedaçado a vida dele. ARTHUR. O jato particular de Daniel pousou de volta em Nova York. Ele não foi para a polícia. Foi direto para Roman. Bateu na porta dos Hamptons até Roman abrir, taco de beisebol na mão. Roman viu o olhar nos olhos de Daniel e abaixou a arma. Você encontrou ela, Roman declarou sem rodeios. Eu encontrei ela. E eu sei por que você fez isso, Daniel disse, entrando. Obrigado. Obrigado por manter ela viva. Eu não conseguia deixar você enterrar ela, Roman admitiu. O trauma. Eu tive que encenar a morte para proteger os gêmeos e ganhar tempo. Ela estava morrendo, mas não foi natural. Ela falou comigo, Daniel confirmou, a voz crua. Ela tá presa, mas consciente. Ela me deu um nome. Arthur. Roman gelou. Penhalaga. Ele tentou matar ela para me manter trabalhando. Daniel explicou as peças do quebra-cabeça se encaixando. Ele controlava minha agenda, filtrava minhas chamadas, engendrou o acidente para parecer pré-eclâmpsia. Agora eu renunciei. Arthur tá vindo atrás dos herdeiros. Enquanto Daniel falava, o sistema de segurança da casa apitou um alerta. Violação de perímetro. Portão sul. Roman disparou até o monitor. 3 SUVs pretos sem identificação estavam rasgando a entrada de carros. Mercenários, Roman disse, pegando uma espingarda de um armário escondido. Arthur rastreou seu jato. Ele tá terminando o serviço. A gente tem que ir, Daniel gritou. Roman empurrou um conjunto de chaves na mão de Daniel. Vai lá em cima. Pega as crianças e pega o túnel dos fundos. Leva ao ancoradouro. Pega a lancha. Vidro se estilhaçou lá embaixo quando uma granada de atordoamento explodiu. Tiros seguiram imediatamente. Eu não vou te deixar aqui, Daniel gritou. Você é o pai, Roman rugiu, empurrando Daniel em direção às escadas. Pela primeira vez na sua vida, Daniel, faz o trabalho. Tira eles daqui. Daniel correu. Agarrou Lucas e Lily, puxando eles, apavorados, escada abaixo. O ar estava denso com o cheiro de cordite e fumaça. Cadê o papai? Lucas berrou, lágrimas brotando. Ele tá comprando tempo pra gente, Daniel gritou. Empurrou eles pro armário de roupa de cama, chutando cobertores para revelar o alçapão escondido. Eles se enfiaram no túnel escuro e úmido. Acima deles, o som de tiros de espingarda se misturou com o relato mais agudo de rifles de assalto. Eles emergiram no ancoradouro. Daniel desamarrou a elegante lancha de madeira e forçou os gêmeos tremendo para dentro. Abaixem, ele comandou, acelerando o motor. Enquanto eles cortavam a água, Lucas soltou um grito de partir o coração. Daniel olhou para trás.
A mansão Cullen estava engolfada em chamas. A silhueta de Roman era visível numa janela do segundo andar, ainda lutando antes de uma explosão massiva rasgar o térreo. A casa foi reduzida a um inferno. Daniel encarou a destruição em chamas, lágrimas escorrendo pelo rosto, a agonia da perda o dominando. Ele tinha perdido a esposa uma vez. Agora tinha perdido o irmão que a salvou. Ele olhou para as duas crianças apavoradas se agarrando a ele, o único legado que Roman tinha deixado para ele. Daniel enxugou os olhos. O rosto dele estava frio, resoluto. Para onde a gente está indo? Lily perguntou, a voz tremendo. A gente vai para a guerra, Daniel declarou, guiando o barco para o oceano aberto escuro. A gente vai retomar a empresa. A gente vai salvar sua mãe. E eu vou acabar com Arthur Penhalaga. O esconderijo, litoral do Maine. 4 dias depois da explosão nos Hamptons, Daniel ali sentou no farol desativado cercado por tecnologia improvisada. O choque da suposta morte de Roman era um motivador frio e constante. Ele comandava sistemas da Omicron através de um feed de satélite roubado. Arthur anuncia a fusão amanhã ao meio-dia, Lucas disse, revisando as notícias. Ele apreendeu os ativos do pai, alegando que ele morreu num vazamento de gás. Ele tá te incriminando pelo incêndio. Ele tá apagando ele. Daniel concordou, a voz rouca pela falta de sono. Mas ele esqueceu que eu construí a porta dos fundos. O plano era audacioso. Lucas, usando conhecimento de física, tinha construído um disruptor de frequência para bloquear a segurança local enquanto Daniel sequestrava a transmissão primária da torre. Lily segurava o pendrive contendo os registros neurais da clínica Zurique, a verdade de Lídia. A gente se move em 30 minutos, Daniel disse, se levantando. Olhou para Lucas e Lily. A gente recupera sua mãe e consegue justiça. E o Roman? Lily perguntou baixinho. Daniel não respondeu. Só apertou a mandíbula. A gente faz isso por ele. Torre Akron, cidade de Nova York. Na sala de reuniões da cobertura, Arthur Penhalaga irradiava segurança presunçosa. Ele tinha eliminado o rival, incriminado o pai biológico, e estava prestes a apreender o maior conglomerado da história. Portanto, Arthur anunciou, eu proponho uma votação imediata para consolidar os ativos Cullen e me nomear CEO permanente. Eu me oponho. A tela digital massiva exibindo preços de ações piscou, estática lavando os dados. Então a imagem clareou, mostrando Daniel O'Malley transmitindo ao vivo da sala de servidores 30 andares abaixo. Você não pode cortar o feed, Arthur, Daniel disse, a imagem dele enchendo a tela. Eu construí o sistema. Eu possuo os canos. Esse é o ato desesperado de um louco, Arthur zombou para os membros da diretoria. Não escutem ele. Você quer falar sobre loucura? Daniel rebateu. Vamos falar sobre veneno. Vamos falar sobre ambulâncias atrasadas. 12 anos atrás, minha esposa não morreu de causas naturais. Ela foi assassinada por você. Arthur ficou pálido. Calúnia. Eu vou processar. E 4 dias atrás, Daniel continuou, a voz soando com fúria, você mandou um esquadrão de assassinos para matar meus filhos. Você matou Roman Cullen. Prova. Arthur berrou. Cadê a prova? Eu tenho a vítima, Daniel disse. A tela se dividiu. Na direita estava um feed ao vivo do Instituto Chimera em Zurique. Os membros da diretoria ofegaram. Viram Lídia deitada na cama e o monitor experimental de texto para pensamento rolando ao lado dela. Arthur me envenenou. É falso. Arthur rugiu, encharcado de suor. É um deepfake. É deepfake. As portas pesadas da sala de reuniões se escancararam. Passando por cima do pessoal de segurança atordoado estava uma figura que parecia um homem ressuscitado do túmulo. O braço dele estava enfaixado e ele se movia com uma manqueira severa, mas os olhos ferozes eram inconfundíveis. Era Roman Cullen. Roman, Arthur sussurrou, desabando contra a janela. Mas a explosão. Eu tenho uma sala de pânico, Arthur, Roman rosnou. Concreto reforçado. Você devia ter checado as plantas antes de tentar me assassinar. Daniel, tendo corrido escada acima com Lucas e Lily, irrompeu por uma porta lateral. Os gêmeos correram instantaneamente para Roman, se agarrando a ele. Os dois rivais ficaram ombro a ombro, enfrentando o vilão. Você subestimou a gente, Roman disse, o olhar inabalável. Você achou que o Daniel era só um terno e eu era só uma babá. Você esqueceu o que a gente é. O que vocês são? Arthur choramingou. Nós somos pais, Daniel terminou, dando um passo para frente.
Sirenes uivaram lá fora. A polícia e a equipe da promotora Baxter invadiram o andar. Arthur foi levado sob custódia, choramingando sobre o portfólio de ações e o que sobrou da vida dele. Um ano depois, o sol estava quente no terraço da Vila Toscana. Lídia, agora numa cadeira especializada, estava alerta e sorrindo. A recuperação dela era lenta, mas cada dia era uma vitória. Ela conseguia falar através do sintetizador agora, devagar e deliberado. A vista é linda. A máquina vocalizou. Roman sentou à direita dela, as cicatrizes desaparecendo. Daniel sentou à esquerda, os olhos não mais frios, mas contentes. Lucas e Lily estavam chutando uma bola de futebol no vale abaixo. Eles eram uma família. 2 pais, uma mãe, e as crianças que tinham lutado uma guerra corporativa para proteger. Eles estão felizes, Daniel disse. A gente fez bem, Roman concordou, batendo a taça de vinho contra a de Daniel. Lídia devagar estendeu a mão, cobrindo-a de Roman. Então ela estendeu através dele, cobrindo a de Daniel. Os 3 seguraram as mãos. O marido que a negligenciou, o inimigo que a salvou, e a mulher que os uniu. Família, a máquina vocalizou, clara e simples. E Daniel O'Malley, o homem que tinha perdido tudo no silêncio de uma sala de reuniões, finalmente entendeu o valor das coisas que o dinheiro nunca poderia comprar. Então, você consegue imaginar perder tudo porque estava ocupado demais para atender o telefone? Daniel ali aprendeu do jeito mais difícil que dinheiro pode comprar empresas, mas não pode comprar tempo. Ele passou 12 anos construindo um império de solidão enquanto o inimigo dele, Roman, construiu um legado de amor. No final, não foram os bilhões de dólares que salvaram os gêmeos ou Lídia. Foi o perdão entre 2 homens que se odiavam mas amavam as mesmas pessoas inocentes. Isso prova que nunca é tarde demais para mudar, nunca é tarde demais para ser pai, e nunca é tarde demais para atender a chamada. O que você teria feito se fosse o Roman? Você conseguiria ter perdoado o Daniel? Ou se você fosse o Daniel, você conseguiria ter sacrificado seu ego para salvar seu filho? Conta pra mim aqui nos comentários. Se essa história tocou seu coração, deixa aquele like maroto. Compartilha esse vídeo com alguém que você ama e se inscreve no canal para mais histórias incríveis de traição, redenção e amor verdadeiro. Valeu por assistir até o final. A gente se vê no próximo vídeo.